Muito bem, hoje vamos trocar uma ideia sobre o poder das palavras. O poder grandioso que as palavras têm para modificar a sua vida, para modificar a sua realidade. Muitas pessoas, infelizmente, não têm consciência do quão poderosas são as palavras que saem das suas bocas. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar por que as palavras são tão poderosas e como você pode usar da melhor maneira possível esse poder para que você consiga modificar a sua vida, para que você consiga modificar a sua realidade, ok? Sem enrolação, vamos direto para o assunto do vídeo, tá? Primeira coisa fundamental quando a gente fala sobre o poder das palavras, a gente precisa voltar para a Bíblia, a gente precisa voltar para o livro do Gênesis, que diz que no início tudo era o Verbo. E através do Verbo todo este universo foi criado, tá? Se você não acredita em mim, simplesmente pega a sua Bíblia e abre lá Gênesis capítulo 1, você vai ver que no início da Bíblia fala que no início era o Verbo. No início tudo o que existia era a palavra e que a partir das palavras todo esse universo foi criado. Ou seja, basicamente a construção, a matéria-prima de tudo que existe é o Verbo, são as palavras. Só por aí você já deveria perceber que as palavras têm um poder gigantesco. E quando a gente olha para a história da humanidade, quando a gente olha para a história do nosso planeta, a gente vê que realmente isso é uma verdade. É só você olhar quantas coisas foram construídas através do poder da palavra e quantas coisas também foram destruídas graças a esse poder. É só a gente imaginar, pegando pelo exemplo negativo, Segunda Guerra Mundial. As palavras de um homem, de um certo bigodudo na Alemanha. Quantas milhões de mortes aquelas palavras, aquelas frases que ele dizia, que ele escreveu no livro dele, geraram no mundo, né? E agora pense em termos positivos. As palavras de Jesus, de Buda, de Gandhi, de Martin Luther King, de todos os líderes da nossa história, quantas coisas boas foram construídas graças ao poder dessas palavras, tá? E agora eu quero que você reflita. E as suas palavras? Será que as palavras que vêm saindo da sua boca, será que as palavras que você anda sustentando na sua mente, será que as suas palavras elas têm construído ou elas têm destruído? Será que as suas palavras elas têm trazido cada vez mais coisas boas para você e para as pessoas que estão ao seu redor? Ou as suas palavras têm cada vez mais destruído você, a sua saúde, o seu emocional e talvez até mesmo destruído aí de repente a energia, a vida de outras pessoas. Eu quero que você, a partir desse momento, que você reflita sobre isso, tá? Porque as nossas palavras têm um poder grandioso. E não só as palavras faladas, mas as palavras que nós alimentamos na nossa mente constantemente, tá? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções são construídos pelas palavras que a gente pensa, pelas palavras que a gente diz e pelas palavras que a gente ouve. Então a gente precisa ter muita atenção para essas três coisas, tá? Quais são as palavras que eu estou alimentando na minha mente? Será que são palavras de preocupação, de medo, de raiva? Ou são palavras de fortalecimento, de alegria, de paixão, de amor? Quais são as palavras que eu estou verbalizando? São palavras de raiva, de medo, de preocupação, palavras negativas, de reclamações ou palavras positivas de gratidão, de incentivo, de elogio, de coisas boas? E que tipo de palavras que eu ando ouvindo? De que tipo de pessoas que eu ando me cercando? Será que eu ando me cercando de pessoas bacanas, positivas, alegres? Ou eu ando me cercando de pessoas negativas, reclamonas, pessoas do mal? Porque muitas das palavras que nós pensamos e muitas das palavras que nós falamos são reflexo também do tipo de palavras que nós estamos ouvindo constantemente. E não só também as palavras de outras pessoas, mas as palavras que nós ouvimos através das redes sociais, através do Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, palavras que a gente ouve através da televisão, através da mídia. Então, eu quero que a partir de hoje você se torne cada vez mais consciente sobre, primeiro, o tipo de palavras
que você anda ouvindo, que tipo de pessoas que você anda se cercando, que tipo de pessoas que você anda dando ouvidos, que tipo de canais do YouTube você anda assistindo, que tipo de pessoas do Instagram você anda seguindo, que tipo de pessoas do WhatsApp você anda também ali interagindo ao longo do seu dia, tá? Porque esse tipo de influências vão também influenciar muito no tipo de palavras que você anda aí armazenando na sua cabeça e que também depois você vai acabar verbalizando, tá? Tem um sábio ditado popular que diz que nós se tornamos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Se você convive com 5 pessoas reclamonas, você vai ser a sexta. Se você convive com 5 pessoas que só falam de doenças, você vai se tornar a sexta. Agora o contrário também é verdadeiro. Se você anda do lado de 5 pessoas alegres, você vai se tornar a sexta. Se você anda do lado de 5 pessoas bem-sucedidas, você vai se tornar a sexta. Por quê? Porque as palavras desse ambiente, dessas pessoas que estão perto de você, elas vão influenciar os seus pensamentos, as suas atitudes e os seus comportamentos. Então, não subestime o poder da ambiência. Porém, entenda que não é a ambiência em si que vai modificar você, mas são as palavras dessa ambiência, as palavras dessas pessoas ou dessas coisas que você interage que vão influenciar os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus comportamentos e as palavras que você diz, tá legal? E também, obviamente, aquilo que você fala também influencia o seu ambiente. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você diz, porque aquilo que você fala não influencia apenas você, tá? O que você fala influencia tremendamente os seus pensamentos, as suas emoções, mas também influencia tremendamente os pensamentos e as sensações das pessoas que estão ao seu redor. O que eu estou falando aqui para você, as palavras que estão saindo da minha boca nesse momento, vão influenciar tremendamente você e outras dezenas, centenas ou milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo. Então eu tenho que ser muito cauteloso aqui com o que eu estou dizendo. Eu tenho que saber muito bem o que eu estou dizendo, porque eu sei do poder das palavras. Eu sei que as palavras que eu estou dizendo aqui, de alguma maneira, estão influenciando você. Então, por isso que eu quero que você, a partir de agora, também tenha essa clareza, tenha essa consciência. O que eu ando falando? O que eu ando dizendo? E o que anda saindo da minha boca está mais abençoando ou está mais atrapalhando, está mais jogando contra a mim mesmo ou as pessoas que estão ao meu redor, tá? Então o meu convite para você é que você comece a tomar mais consciência das palavras que você anda ouvindo, do que você anda dando atenção aí, para quem você anda dando a liberdade de dizer palavras constantemente perto de você. Quero que você comece a prestar mais atenção nos pensamentos que você anda nutrindo na sua cabeça. E quando você perceber que esses pensamentos, que essas palavras estão sendo mais negativas do que positivas, você busque mudar os seus pensamentos, busque mudar as suas palavras para que você comece a pensar coisas mais positivas e automaticamente também as palavras que começam a rodar na sua mente também se tornem mais positivas para que depois também as suas palavras, as coisas que você vai falar de uma forma verbal também se tornem muito mais positivas, possam abençoar muito mais você e as pessoas ao seu redor. E lembre-se, tá? São as palavras que constroem ou destroem o mundo. Seja uma pessoa muito sábia com aquilo que você fala, com aquilo que você diz. Fez sentido para você as dicas, as sacadas que eu trouxe aqui no vídeo de hoje? Se fez, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. Aliás, se você ficou comigo até esse momento do vídeo, vamos fazer aquele nosso combinado de sempre? Deixa para mim nos comentários a hashtag palavras. Escreve aqui nos comentários hashtag palavras para eu saber que você ficou comigo até esse momento do vídeo e agora sabe exatamente qual é o poder das palavras e como que você deve usar esse poder da melhor maneira possível para a sua vida e para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas que também não têm esse entendimento ou que precisam, né, ouvir esse vídeo aqui, né, pessoas muito reclamonas, muito negativas, compartilha. Clica no botão de compartilhar e manda. Manda para tua amiga, para o teu amigo, para o teu grupo de amigos, familiares, conhecidos, colegas de escola ou até mesmo colegas de trabalho e vamos espalhar essa corrente do bem.
Se você gostou desse conteúdo, não esquece também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e não esqueça também de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados para ajudar você a expandir a sua consciência, para te trazer novos conhecimentos e fazer você mergulhar cada vez mais no seu eu interior. Um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.